Senhor presidente Paulo Paim, colegas senadores e senadoras, eu venho à tribuna para, mais uma vez, me pronunciar sobre o andamento da apreciação do impeachment na Casa, no Senado Federal, que, conforme estabelece o rito do Supremo Tribunal Federal, é o tribunal que julga se houve ou não crime praticado pela senhora Presidenta da República em relação ao impeachment. Alguns podem achar que é um tema recorrente, que só se fala nisso. E não é sem razão. Eu mesmo acabei de sair dos estúdios da Rede Globo aqui em Brasília, onde participei da gravação do programa da Miriam Leitão, que vai ao ar hoje às 9h30 da noite pela Globo News, num debate com o colega senador Tasso Gereissati. Eu tenho o maior respeito pelo senador, tenho uma relação aqui com todos os colegas que eu acho que é o que deve ocorrer nos parlamentos, mas, presidente Paim, nós estamos diante de um momento gravíssimo. E eu deixei claro lá e deixo claro aqui. Não há quem consiga cumprir o que a Constituição estabelece, que é, em relação ao seu artigo 85, e a própria lei de 1950, eu estou me referindo à lei 10.079 de 1950, que envelopam esse tema do impeachment. É a coisa mais grave que um país pode praticar. E está se praticando a partir de decisões tomadas na calada da noite, em rodadas de uísque em Brasília, que atendem interesses particulares, de um lado ódio de alguns, lá da Câmara, e ressentimento pela derrota em 2014 aqui no Senado. Como nós vamos justificar, dentro e fora do Brasil, os atos praticados naquela sessão vergonhosa da Câmara? Aqui, o Tribunal Julgador, quem vai fazer o relatório é o PSDB, ou seja, o relatório já está pronto. Senador Paim, Vossa Excelência, junto com os senadores de vários partidos, estão trabalhando um outro movimento. Hoje, pela manhã, um grupo de senadores foi levar para a senhora Presidenta da República uma carta. Eu assinei essa carta. Eu não ponho minha assinatura no golpe. Eu quero entrar para a história, junto com vários colegas que defendem a democracia aqui, que disseram não ao golpe. Não é para a presidenta Dilma, é para qualquer um que esteja na presidência e que se monte algo fantasioso como estão montando, que não se sustenta juridicamente e nem politicamente, para tirar uma presidenta que teve 54 milhões de votos. E botar no lugar o quê? Botar no lugar um presidente da República que não tem voto. Mas não foi eleito com a presidente, senador Georgiana? Como? Ele não foi eleito com a presidenta, junto com a chapa? Foi eleito para ser vice, senador. Lógico, mas isso quando a gente Vossa Excelência está querendo uma parte? Eu cedo. Só me ceder uma parte, por gentileza. Eu passo a parte para ouvir Vossa Excelência. Não, porque eu respeito a democracia. O senhor até me perdoe a minha falta de experiência. Não mas tem. eu tenho essa humildade. Vossa Excelência é bem experiente. Quando a gente fala Vossa Excelência é bem experiente, foi deputado várias vezes. 2 vezes, Esse isso. é um artifício aí que não conta muito, não. Eu ouço com satisfação, Vossa Então, será uma honra. Porque quando fala em golpe, e é por isso que essa comissão que foi montada do impeachment no Senado é fundamental. Para nós sabermos realmente, o povo brasileiro saber se é golpe ou não. Agora, o que eu fico assim estarrecido é porque usam essa ferramenta de todas as formas para falar a palavra golpe. Porque se você é candidato ao executivo e tem um vice numa chapa, os dois são eleitos. Porque senão nós temos que fazer o seguinte, mudar a Constituição e ter eleição para ser vice. É muito fácil. Mas nós tínhamos isso, senador Gladys. Então vamos voltar. João Goulart foi eleito vice-presidente. Aí quando o Jânio Quadros saiu, vamos mudar a Constituição. Ele assumiu porque ele era um vice-eleito. Agora não, vice, a Constituição estabelece critérios bem rígidos para o papel de vice. O vice-presidente Michel Temer foi vice durante 6 anos. 6 anos. Elogiando a presidenta. Ele foi o articulador político do governo para aprovar medidas aqui duras do ponto de vista econômico. E de uma hora para outra,
entra no barco do senhor Eduardo Cunha, que é mais poderoso que ele, e estão querendo tirar a pessoa que teve os votos para entrar pela porta dos fundos do Palácio sem votos. Esse é um problema. Vai criar mais instabilidade política, porque eu duvido. Vamos pensar aqui, ele está antecipadamente, Vossa Excelência da comissão do impeachment, está lá na comissão, junto com mais 20 senadores, o Michel Temer está desrespeitando o Senado. Ele está todo dia nomeando ministro, convidando pessoas para serem ministros, porque já está contando com um fato consumado. Se o tribunal que vai julgar ainda está se reunindo, hoje é que vai ouvir a acusação, amanhã vai ouvir a defesa, semana que vem vai debater. Por que o Michel Temer já está montando o governo? Ele já sabe o resultado da comissão? Não. Isso é uma desmoralização com o Senado Federal. Ele teria que ficar quieto como vice. Se o Senado aprovasse o impeachment, ele certamente, como vice, seria chamado. Mas por isso que é um golpe. Essa narrativa de golpe, agora tem um problema nesse golpe. Eles podem dar o golpe, podem tirar a presidenta, mas vão ter muita dificuldade para governar o Brasil. Eu concordo com Vossa Excelência, senador Jorge Viana, e eu não estou aqui, para nenhum momento, para estar discutindo, apoiando partido A, partido B. Não é isso a minha função aqui de pedir nessa parte, senhor presidente. A única questão que eu não concordo é, de todo momento, estar desmerecendo a Câmara dos Deputados. Eu não estou preocupado com o Eduardo Cunha. Só mas que nós temos Cunha é 513 deputados federais que foram eleitos com voto popular. Tá certo? Então nós achamos que mas o senhor não achou que foi uma vergonha, não, aquela votação? Não, eu não acho pouca vergonha. Aquele eu tipo acho que nós, o Senado de voto Federal, pela avó, pela titia, pelos meninos, pela namorada, aquilo não foi uma vergonha? Senador, em homenagem senador Jorge Viana, eu quero dizer a Vossa Excelência... Peraí, o discurso é meu. É que se os dois discurso é meu, tempo, eu estou dando educadamente uma parte a Vossa mesma forma. Então conclua a parte. Para mim concluir, eu só estou dizendo a Vossa Excelência, e com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, que Vossa Excelência me conhece... Podia ter um pouco mais ao meu discurso. Não, tudo bem. Eu só queria, para me concluir... Aliás, hoje, lá no debate, a Miriam Leitão citou Vossa Excelência. Certo. Assista à noite. Ela disse, tem aquele senador lá do Acre, o Gladys Cameli, que não sabe nem o que é pedaladas e está lá na comissão do julgamento. Porque as pedaladas, senador, foram praticadas pelo Fernando Henrique, por todos os governadores, pelo senhor Anastasia, fez 22 pedaladas. E por isso que eu julgo, senhor presidente, mas só um pouquinho, o discurso é meu. Eu vou ouvir Vossa Excelência. Eu só estou dizendo que foi uma jornalista que falou isso. Só que as pedaladas não estão sendo julgadas. Foram em 2014. As duas questões que estão sendo apreciadas na comissão, eu posso mandar por documento para Vossa Excelência, só tem duas que o Eduardo Cunha recebeu. Um é do Plano Safra, pela presidenta ter ajudado os agricultores. E a outra são decretos que fazem anulação orçamentária e fazem a execução do orçamento. E isso não é crime, não tem quem prove. Por isso que é golpe, senador Gladys, com todo o respeito, eu ouço só para me concluir, a conclusão. Só para me concluir a minha parte. Porque está tendo muito embaralhamento disso. Concordo com Vossa Excelência. Sabe, a população nem está entendendo. Por isso que eu estou fazendo aqui, no meu ponto de vista, a única coisa que eu pedi à parte a Vossa Excelência é que o Senado está tendo a oportunidade de discutir o que é golpe, o que não é golpe. E outra coisa que eu só discordo é que desmerecer a Câmara dos Deputados. Eu não estou preocupado com o Eduardo Cunha. E para me finalizar, senador Jorge Viana, eu não sou o dono da razão. Eu tenho muita humildade para que nós sabemos que nós estamos enfrentando uma crise política e econômica. E eu defendo aqui, senhor presidente, a unidade da classe política, porque o povo brasileiro está pagando o preço. Então era isso, muito obrigado pela sua parte. E tenha certeza, eu não estou aqui punindo por A ou por B, até porque eu conheço muito bem o Partido dos Trabalhadores no Acre. Não tem problema nenhum. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e sei da maneira acordada. Agora, o que eu estou estranhando aqui é Vossa Excelência está fazendo a defesa da Câmara dos Deputados. Foi ex-deputado, tudo bem, é o direito de Vossa Excelência, mas eu sou daqueles que tenho vergonha da Câmara, da atitude da Câmara dos Deputados tomada naquela sessão do dia 18. Aquilo foi uma vergonha. Aquilo diminuiu o parlamento brasileiro e o senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara, o político mais poderoso do Brasil, não tem moral de ser o comandante de um golpe que tira uma presidenta que é honesta. Esse é um aspecto. E aqui na democracia, cada um tem sua posição, e eu respeito a posição de Vossa Excelência. E, no mais, eu queria, então, concluir, dizer que também, e até agradecendo a parte de Vossa Excelência, aqui no Senado nós estamos tendo um problema sério. Eu acho que quem faz parte daquela comissão tem que refletir. Por que que o seu Michel Temer, vice-presidente, já está montando um governo se a comissão, se o Senado não deliberou ainda? Só isso que eu peço. Uma moderação. Espera o Senado deliberar. Porque quando ele vai convidar um ministro, ele convida para que mandato? Baseado em quê? Na Câmara dos Deputados? O impeachment
é recepcionado lá, como houve. Agora vai ser recepcionado ou não no Senado, para depois começar o julgamento. Aí você já tem um governo sendo montado. Pior, ele já está convidando e demitindo ministros. É uma vergonha. Por último, o último aspecto que Vossa Excelência também levantou, que eu estava tentando trazer. Diante desse confronto, eu quero ver como é que vai ficar. Nós, um grupo de senadores, e eu assinei a carta que está sendo entregue para a presidenta, diante de um golpe, diante de a gente ter um governo absolutamente ilegítimo, que não terá moral, nem voto, para apresentar para o Congresso as medidas necessárias para ajustar a economia do país, seria melhor chamar Sua Excelência o eleitor, fazer um entendimento no país, modificarmos a Constituição e trazermos a autoridade e a soberania do voto. Vossa Excelência, presidente Paim, assinou. Eu não sei como é que vamos explicar o dia seguinte do golpe nas ruas. O senador Romero Jucá, presidente do PMDB, já está dentro dos ministérios. Dizem que o governo é assim: Padilha, chefe da Casa Civil, Gedel, ministro institucional da presidência, Romero Jucá do planejamento. Esse bonde do Michel Temer não cabe tanta gente. Não cabe aquele acordo feito na Câmara. Para fazer esse acordo, nós vamos ter o país sangrando. A crise econômica que nós estamos vivendo é grave. E a crise política pode agravar ainda mais essa crise econômica. Então, eu acho que se é para a gente... Eu até espero, tomara que a presidenta da República leia a carta que foi encaminhada, eu acho que ela pode fazer um gesto e propor ao Congresso, simples. Olha, eu aceito reduzir meu mandato pela pacificação do meu país. A presidenta Dilma pode dizer isso em cadeia de rádio e televisão. Eu aceito mandar uma emenda. Eu aceito mandar uma emenda reduzindo meu mandato. Quero ver se o presidente Michel Temer aceita. Eu quero ver se o Congresso aprova. Aí vai ficar a soberania do voto versus uma ação comandada pelo Eduardo Cunha de golpe. Então, o PMDB sempre foi, e aí eu não estou aqui, eu tenho muita gente boa dentro do PMDB. O PMDB sempre foi o que deu sustentação para o governo do PSDB e para o nosso governo. Agora resolveu, sem voto, assumir a presidência. Será que a sociedade vai concordar? Se a crise econômica piorar? E se medidas duras tiverem que serem feitas pelo futuro presidente? É uma situação perigosa. Assumir o Brasil hoje, sem a legitimidade das urnas, pode agravar ainda mais a crise. Era isso que eu queria pôr. Mais uma vez, eu até peço desculpa, senador Gladys, porque eu não tenho, com você, Vossa Excelência, eu tenho maior trânsito, não há nenhuma intenção. É que o momento é muito tenso. Para nós, está se apiando do poder, está se tirando o governo que foi eleito legitimamente. Eu acho que isso é uma chaga na democracia brasileira. É a minha visão. Eu não quero estar do lado da turma que vai estar lá dando aval a um processo que não foi iniciado pela Câmara, foi iniciado pelo senhor Eduardo Cunha. Muito obrigado, presidente.